Olá, seja muito bem-vindo ao Face do Poder do Hoje News. O nosso convidado de hoje é o advogado e presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás, Rafael Lara. Seja bem-vindo ao programa Face do Poder, Dr. Rafael Lara. Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, saudar a toda a audiência de vocês, mas de forma muito especial os advogados e as advogadas que nos acompanham. Dr. Rafael, historicamente, a OAB permaneceu por muitos anos desatrelada ao poder público, exercendo seu papel fiscalizador com autonomia e independência. Mas, ultimamente, com raras exceções, tem atuado como militante político. A instituição deixou a isenção de lado, doutor Rafael? Olha, aqui no estado de Goiás a gente vê o caminho inverso. A gente percebia historicamente uma situação em que a OAB Goiás estava atrelada ao poder político, tanto é que tivemos casos de presidente que deixou a presidência da OAB para assumir uma secretaria, e nos últimos 6 anos a gente percebeu uma ordem efetivamente independente politicamente e exercendo e realizando aquilo que, trago até uma frase do ex-presidente Cláudio Lamáquia, do Conselho Federal da OAB, que ele dizia muito, e trago ela para mim, que o partido da OAB é a Constituição Federal. E é isso que eu acredito, na independência política sempre da instituição. E quando eu falo de independência política, eu não estou falando de uma ordem apartidária, porque a sociedade não é apartidária, mas de uma ordem suprapartidária. Nos quadros da OAB, nessa eleição, nós fomos eleitos em uma chapa com 114 pessoas. E é claro que dentro de uma chapa de 114 pessoas, nós temos representatividade de absolutamente todos os partidos políticos e ideologias da sociedade. As que estão mais à esquerda das que vão mais à direita. E é natural uma pluralidade que individualmente essas pessoas exerçam o seu papel político na sociedade. Mas isso não pode ser o papel da ordem, isso não pode ser o papel, inclusive, da presidência da ordem. Eu acredito muito nessa independência. Essa impressão que muitas vezes se passa de uma ordem politizada, partidarizada, talvez venha em razão dos recentes últimos 3 anos em que o presidente do Conselho Federal ele estava em uma posição de contraponto à presidência da República, e aí passou-se a interpretar que a ordem estava dessa forma, e inclusive com esse resgate histórico que a gente, olhando para trás, a gente não via isso, por exemplo, no ex-presidente Cláudio Lamáquia e em tantas gestões da OAB. Então, quero acreditar que a OAB ela esteve independente. No estado de Goiás tem assim estado de forma muito firme nos últimos 6 anos, e eu afirmo que nos próximos 3 anos é assim que estaremos também. Bom, o senhor falou muito sobre o papel da OAB, mas ela tem ela tem um protagonismo importante, social importante. É quase um mantra dizer que as pessoas menos esclarecidas e pobres procuram o advogado como um asilo e os ricos como uma sustentação da honra. É isto mesmo que o mundo contemporâneo tem tratado a ordem dos advogados do Brasil, a seccional, principalmente a seccional de Goiás? Eu vejo o papel não só da ordem, mas muito mais da advocacia, né? Sendo modificado nos últimos anos, e agora com a pandemia, que é efetivamente uma aceleradora do futuro, esse papel ele acaba se tornando talvez o grande desafio de uma próxima gestão. Nós teremos na próxima gestão uma sociedade em reconstrução. Os próximos 3 anos, é isso que esperamos todos, que oxalá tenhamos um pós-pandemia, né, e que todas essas notícias da nova cepa que chegam, que se vá tão rápido quanto aparece e chega, e que a gente efetivamente possa reconstruir uma sociedade
economicamente, politicamente, e que a gente tem uma sociedade olhando para o futuro novamente. E nessa sociedade que olha para o futuro, a advocacia ela é parceira e ela é um elemento fundamental, uma mola propulsora de futuro. Nós temos hoje novos negócios, nós temos hoje novas estruturas, novas oportunidades, novas realidades. O próprio jornalismo, por exemplo, quem diria há 2 anos e meio atrás que boa parte das equipes de jornalismo estariam em casa, trabalhando com efetividade, em uma realidade de teletrabalho, da mesma forma a advocacia e todos os outros setores. Então, a advocacia é parceira da reconstrução na construção de negócios. A gente tem que sair um pouco da visão de litigiosidade da advocacia. A advocacia não é sinônimo de litígio para proteger honra ou para saudar efetivamente aquilo que o litígio busca. Porém, contudo, todavia, é claro que a ordem ela continuará, assim como a advocacia, sendo aquela parceira e quem vai ser a voz da sociedade nos litígios, não apenas os que vieram da pandemia, mas os futuros que ocorrerão e que são necessários para a reconstrução. Então, a advocacia ela tem se fortalecido e é cada vez mais presente e importante. E uma das nossas grandes missões na Ordem é dialogar justamente com essa sociedade, enquanto OAB, sobre o papel da advocacia, sobre o papel da Ordem, sobre o tempo que a Ordem e a advocacia vai estar ao lado dessa sociedade que vai ser reconstruída. Disputas eleitorais sempre deixam mágoas e insatisfeitos com o resultado. Assim que tomar posse, o primeiro dia será desarmar os espíritos e somar forças? Nem precisa da posse. Desde o dia 20 de novembro, no dia seguinte às eleições, eu tenho dito repetidamente que não existe mais cor, não existe mais chapa, não existe mais número. A advocacia é uma só. A política institucional, nossa política de OAB, ela não é feita de partidos políticos. Aquelas ligações que existiam durante uma campanha são ligações independentes em torno de um projeto, em torno de algo que se acredita. Então, desde o dia 20 de novembro, isso ficou para trás. A advocacia não pode permitir que aconteça com ela o que a gente vê na sociedade, num dualismo, numa rivalidade, numa polarização entre forças. A advocacia é uma classe que deve permanecer unida e nossa gestão vai ser, de fato, não é bravata política, né? Vai ser, de fato, uma gestão voltada a toda a advocacia, independentemente do que acontece nas eleições. Doutor Rafael, sua vitória deu uma chacoalhada nos advogados mais jovens. Eles estavam um pouco desanimados com a instituição, principalmente pelo fato de que as prerrogativas do advogado, em determinados casos, foram atropeladas. O senhor pretende ser mais assertivo sobre futuras queixas que, porventura, cheguem ao seu conhecimento? Nós temos um projeto voltado para as prerrogativas, e é importante a gente se lembrar que prerrogativas vai ser um tema sempre presente em qualquer eleição de ordem, em qualquer estado do Brasil. E falar em prerrogativas da advocacia é falar em respeito ao cidadão e respeito à sociedade. O advogado ele é um representante da sociedade, muitas vezes o último dique de esperança da sociedade perante o problema, perante o Estado. E falar em prerrogativas da advocacia é falar no bom exercício profissional do advogado para esse cidadão, para essa sociedade. Por isso que eu digo sempre que prerrogativas do advogado deveria ser um assunto de todo mundo. Deveria ser defendido veementemente, intransigentemente, por absolutamente cada cidadão do país. Porque é esse advogado valorizado e respeitado que irá representá-lo quando vocês tiverem, nós tivermos, toda a sociedade tiver algum problema. E o que a gente tem percebido, independente de aumento ou diminuição, é que existe uma expectativa diferente com relação às queixas e às denúncias de violações de prerrogativas. E por isso que a gente trouxe durante a campanha, e pretendemos efetivar, que sempre que chegar à advocacia, nós vamos ter um aplicativo muito prático para isso, essas denúncias de prerrogativas, essas denúncias serão transformadas, além do processo interno na ordem, que já acontece, em representações ou encaminhamento delas às corregedorias
de quem está ferindo prerrogativas, fazendo com que haja efetivamente, não apenas na ordem, mas no órgão de cada pessoa que é infrator de prerrogativas, uma medida correcional a respeito. O senhor mencionou a palavra queixas. Há um assunto espinhoso na OAB em todo o Brasil, que é o exame da ordem. Ele tem sido duramente criticado por boa parcela da sociedade, mais precisamente dos recém-formados. É possível encontrar uma solução para resolver essas demandas e essa grita geral, doutor Lara? O exame de ordem ele é necessário. E, independente de se considerar se a prova da maneira que é feita hoje ela é adequada ou não, o exame de ordem é fundamental para a advocacia. Precisa se lembrar que o que acontece no curso de Direito é diferente do que acontece em muitos outros cursos. No curso de Medicina, a pessoa se forma e sai de lá médico. No curso de Engenharia, a pessoa se forma e sai de lá engenheiro. No curso de Direito, a pessoa se forma, ela não sai de lá advogado. Ela sai de lá bacharel em Direito. E a partir daí ela começa um novo processo de formação profissional. E ela pode se tornar advogado, advogada, promotor, delegado, escrivão, oficial de justiça, magistrado e assim por diante, todas as carreiras jurídicas que nós temos. Então, o exame de ordem faz parte de uma etapa de formação de quem quer se tornar advogado ou advogada. E ele é muito criticado, de fato, pelos recém-formados, que, uma vez aprovados, passam a entender a sua importância e a defendê-lo, inclusive. É raro você encontrar um advogado ou advogada já devidamente aprovado e inscrito na ordem, manifestando-se contrário ao exame. Doutor Rafael, o que mais se ouviu durante a campanha foi o apoio à classe, a defesa dos direitos dos cidadãos e dos direitos humanos. O senhor acha que é possível atingir essa meta? Bem, você falou no apoio à classe, o apoio ao cidadão e os direitos humanos são os 3 tripés da ordem, né? Esse é o papel da ordem lato sensu em todo o país e é aquilo que se sonha e deseja para que a ordem chegue. E apoio à classe talvez seja o grande mote da nossa campanha. Quando me perguntam qual que é o grande tema pelos próximos 3 anos, eu tenho respondido mercado de trabalho. A gente vai se voltar de forma muito efetiva e significativa para a luta da abertura do mercado de trabalho da advocacia. Essa vai ser a principal bandeira da ordem pelos próximos 3 anos. A advocacia quer, precisa e merece trabalhar, ser respeitada no mercado de trabalho dela. Nós queremos dialogar com a sociedade para isso. Nós queremos demonstrar à sociedade que ninguém deve assinar um contrato, por exemplo, sem consultar um advogado. Ninguém deve nem casar e nem se separar sem antes consultar um advogado. Quem faz planejamento tributário é advogado. A pessoa quer se aposentar, ela tem que procurar um advogado. E hoje tem ocorrido um movimento de substituição da advocacia de forma débil e fragilizando a sociedade em todos esses temas. Então, a gente precisa fortalecer sempre essa imagem e a gente vai incentivar muito o empreendedorismo na advocacia. A advocacia, em que pese ser um munus público e uma responsabilidade social muito grande, ela é um negócio e é responsável, literalmente, por produzir a riqueza, desde o combustível até quaisquer outras necessidades econômicas de cada advogado e advogada. Estaremos muito ao lado da advocacia. Agora, isso não nos afasta dos 2 outros temas que você colocou, que é estar ao lado da sociedade. Essa é uma missão da ordem, muito mais de forma coletiva e institucional, e a ordem estará, como tem estado, em temas relevantes, em temas que envolvem a sociedade. Se a gente olhar para trás agora, na história recente da OAB, a gente percebeu a OAB tendo participação efetiva em temas como taxa de lixo, como Código Tributário Municipal, blitz de IPVA. A OAB está sempre presente ao lado da sociedade, queremos estar cada vez mais.
E quando se fala em direitos humanos, é missão de cada advogado e advogada, e fazemos um juramento nesse sentido quando pegamos a nossa carteira de ordem, quando assumimos a nossa posição na ordem, que é a defesa dos direitos humanos. E eu tenho uma visão muito especial sobre direitos humanos, talvez até pela minha formação acadêmica, sou doutorando em direitos humanos, e tenho para mim que os direitos humanos ele precisa deixar de ser pauta politizada. Direitos humanos ele não pode pertencer a nenhum partido ou ideologia política. Direitos humanos tem que ser pauta da sociedade como um todo, seja a esquerda, a direita, de centro, não interessa. A dignidade da pessoa humana é inegociável. E o papel da ordem ao lado dos direitos humanos, ele é uma das principais funções constitucionais que a advocacia, por meio da OAB, tem a fornecer para a sociedade. Bem, chegamos ao final da nossa entrevista com o novo presidente da OAB Goiás, Dr. Rafael Lara. Muito obrigada pela entrevista e pela sua disponibilidade em nos conceder esse bate-papo bem bacana. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade, digo que estamos sempre à disposição e é uma honra para a gente poder contribuir com a sociedade, ainda mais nesse programa, para a gente poder dialogar, conversar e sempre que for necessário estaremos aqui. Wilson, muito interessante a entrevista, né? A OAB, ela traz aí esse discurso de renovação, e isso é muito bacana, né? Sem dúvida. O Rafael Lara, ele veio com um discurso vigoroso, voltado para a sociedade e para o advogado. É como ele bem disse na entrevista, não é só a OAB, a instituição em si, mas acima de tudo o advogado. É uma cara nova, é um discurso novo, é uma renovação que não parte só de um estado ou de uma unidade da federação. É um conceito novo que a OAB nacional está imprimindo aí em todo o país. Eu acredito que a partir de agora teremos um novo, digamos assim, uma nova pegada dentro da advocacia brasileira. Obrigada, Wilson. Sempre é um prazer. E obrigada a você por estar sempre conosco.